Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje nós vamos mergulhar direto em um dos maiores desafios da saúde pública atual. O foco aqui é muito claro: o papel central da equipe de atenção primária no manejo da doença de Alzheimer, usando como base os protocolos do Ministério da Saúde de 2025. Sabe, não precisa ser especialista em neurologia para transformar o cuidado desses pacientes. Na verdade, a chave para o sucesso terapêutico começa exatamente ali, na unidade básica de saúde. Olha só esse número, apenas 20%. O que é realmente chocante sobre isso é o impacto na vida real. Apenas uma pequena fração dos casos de demência no Brasil recebe um diagnóstico formal. Isso levanta uma questão no mínimo urgente. Onde estão os outros 80%? Bom, eles estão na nossa sala de espera, passando por consultas de rotina para hipertensão e diabetes, mas sem receber o cuidado cognitivo de que tanto precisam. A necessidade da gente intervir na base do sistema de saúde é absolutamente imperativa. Para tentar fechar essa lacuna, a nossa rota de hoje vai cobrir 6 pontos principais: o cenário da doença, a apresentação clínica, a investigação e diagnóstico, o tratamento, o seguimento clínico e, por último, o cuidado multidisciplinar. Vamos lá? Número 1. O cenário da doença, entendendo o contínuo. O ponto fundamental aqui é desmistificar o senso comum. A doença de Alzheimer não é apenas envelhecimento normal. É um processo biológico contínuo, impulsionado pelo acúmulo de peptídeo beta-amiloide e da proteína tau, o que gera inflamação e atrofia no cérebro. Tudo isso evolui num contínuo de 3 estágios. A fase pré-clínica é silenciosa, mas é no estágio 2, o comprometimento cognitivo leve, que a atenção primária precisa entrar em alerta máximo. O paciente já tem um declínio perceptível, geralmente na memória, mas ainda mantém a independência. Captar a doença nesse ponto muda o jogo inteiro, muito antes da fase de demência, que é onde a dependência realmente se instala. 2. A apresentação clínica, identificando os sinais no consultório. Na prática, como esses pacientes chegam na unidade básica? Reconhecer os padrões de comportamento muitas vezes é tão importante quanto fazer aquele exame físico inicial. Uma situação clássica de consultório que a gente conhece bem é a enorme discrepância das queixas. De um lado, a anosognosia. O paciente não percebe a própria doença e nega qualquer dificuldade. Do outro lado, a gente tem aquele familiar angustiado que tenta disfarçar na frente do idoso, mas relata esquecimentos frequentes e muitas vezes chega pedindo aquela famosa pílula da memória. Quando essa dinâmica acontece bem na nossa frente, a suspeita clínica tem que ser imediata. Entrevistar o paciente e o familiar separadamente nesses casos é uma tática indispensável. E vale lembrar que os sinais vão muito além do esquecimento. Sabe aquela coisa de repetir a mesma pergunta 3 vezes na mesma hora? Isso é falha na memória episódica. Mas também aparece a disfunção executiva, tipo não conseguir mais organizar e pagar as contas. E um detalhe crítico: em cerca de 90% dos casos, sintomas neuropsiquiátricos como agitação, apatia ou alterações de sono estão presentes. É muito comum que seja a insônia ou a agressividade que acabe motivando a consulta, enquanto o declínio cognitivo principal acaba passando batido. 3. Investigação e diagnóstico. O nosso kit de ferramentas médicos. Com os sinais já no nosso radar, entra em cena o exame cognitivo objetivo. O mini-exame do estado mental, o nosso velho conhecido MEM, é super rápido, mas exige cautela máxima. A pontuação de corte tem que ser obrigatoriamente ajustada pela escolaridade do paciente, senão a gente mascara o resultado. O MoCA é excelente, bem mais sensível para declínios leves. O teste do relógio avalia as funções executivas num piscar de olhos e a escala CDR é vital, porque é ela que estagia a demência e define os critérios para o paciente pegar medicação pelo SUS. Aí, no meio disso tudo, surge aquela pergunta clássica de corredor. Afinal, a neuroimagem é obrigatória? É mesmo impossível fechar esse diagnóstico sem pedir uma tomografia? A resposta mostra uma nuance bem importante da nossa prática. Não, a imagem não serve para diagnosticar o Alzheimer diretamente. Mas, ao mesmo tempo, sim, ela é estritamente necessária para descartar outras causas. A gente precisa afastar hematomas, tumores, infartos cerebrais. Uma tomografia computadorizada, que tem em quase todo lugar, já resolve isso muito bem na atenção primária, embora a ressonância seja melhor. Seguindo essa mesma lógica, pedir laboratório de rotina, tipo vitamina B12, função tireoidiana, é fundamental para a gente descartar qualquer quadro reversível de declínio cognitivo. 4. Tratamento e manejo. As diretrizes farmacológicas. Depois que o diagnóstico está fechado, o manejo farmacológico entra em cena e é super bem delimitado no sistema público. Basicamente, temos os inibidores da colinesterase e a memantina. Um avanço gigantesco no guia de 2025 é que a donipezila agora pode ser usada desde a fase leve até a fase mais grave. A prescrição no SUS, a gente sabe, depende estritamente de cruzar aqueles scores do MEM e do CDR.
A memantina entra ali nas fases moderada a grave e o legal é que ela pode ser combinada com a donepezila para dar uma otimizada nos resultados. Claro, introduzir qualquer remédio exige que a gente prepare o terreno para os efeitos colaterais. É super reconfortante avisar as famílias que problemas gastrointestinais tipo náusea e diarreia são super comuns no comecinho, mas que eles tendem a ceder rápido. Agora, o perigo real, que exige atenção redobrada da equipe, é a bradicardia, principalmente naqueles idosos que já tomam beta-bloqueadores. Tem que revisar a lista de remédios inteira do paciente para não dar brecha para interações hepáticas graves, viu? 5. Segmento clínico. Monitorando a evolução de perto. Remédio prescrito, agora a atenção vira para a linha do tempo. O nosso segmento não pode depender só de o paciente aparecer na unidade quando tem um problema. A evolução natural leva em média de 3 a 8 anos, num caminho bem progressivo. Na fase leve, o paciente tem uma independência relativa. Na moderada, o desafio gigantesco vira a dependência do paciente nas atividades diárias e o esgotamento absurdo de quem cuida dele. E na fase grave, quando a dependência é total e as infecções disparam, é hora de expandir o foco. A gente tem que ter a coragem de começar as conversas sobre diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. O tratamento dá uma bela segurada no ritmo dessa linha do tempo, mas não a interrompe. Então, qual seria o ritmo ideal para a gente acompanhar isso? A primeira checagem ocorre ali entre 3 a 4 meses, só para avaliar a tolerância da medicação. Depois disso, visitas a cada 6 meses. E atenção, não é só renovar a receita não. Tem que reaplicar o MIME e o CDR. Tem que perguntar como anda a saúde do cuidador, caçar ativamente a polifarmácia, principalmente aqueles benzodiazepínicos que acabam com qualquer cognição que o paciente ainda tenha, e, claro, monitorar sempre os critérios de suspensão da medicação. 6. Cuidado multidisciplinar. Expandindo a nossa rede de apoio. Ninguém vence essa batalha isolado. Antes mesmo de acionar a equipe local, a gente precisa saber quando bater na porta do especialista, seja o neurologista ou o geriatra. O encaminhamento é obrigatório em casos atípicos, tipo quando a doença começa antes dos 65 anos ou quando aparecem sintomas psiquiátricos severos que a gente não consegue controlar, tipo uma psicose. Também vale para quando bate aquela dúvida se é Alzheimer ou uma depressão profunda. Às vezes, a burocracia também exige esse encaminhamento para liberar a medicação. Mas a regra de ouro é encaminhar nunca, jamais, significa abandonar o caso. De volta à nossa unidade básica, a riqueza de uma equipe de ponta é o que segura as pontas da família. A enfermagem é indispensável na prevenção de úlceras de pressão. O serviço social é quem garante os direitos legais e financeiros que literalmente salvam famílias da miséria. A fisioterapia e a farmácia garantem segurança no dia a dia. E os nossos agentes comunitários de saúde? Eles são os radares no território. Estão sempre vigilantes e conseguem pescar quando uma família está desestruturando muito antes deles chegarem na próxima consulta médica. E a gente não pode esquecer das orientações de ambiente e comunicação. Precisamos bater na tecla de tirar tapetes soltos de casa, criar rotinas bem fixas para o idoso ter previsibilidade e ensinar aquela regra sagrada para a família: nunca confronte um delírio. Em vez de bater de frente, a tática é redirecionar a atenção do paciente para outra coisa. E o mais urgente, monitorar sempre a exaustão mental e física de quem cuida, porque se o cuidador adoecer, o sistema inteiro entra em colapso. Chegamos num ponto onde a gente precisa quebrar um paradigma enorme. Tem um mito perigosíssimo que ainda circula por aí de que o Alzheimer é uma sentença onde só resta sentar e esperar o fim. Gente, essa crença de que não tem nada para fazer é absolutamente falsa e cruel. O controle dos fatores de risco, fechar o diagnóstico o mais cedo possível, estabilizar com a medicação certa e orientar o comportamento em casa, tudo isso muda completamente a rota do sofrimento daquela família. É por isso mesmo que o papel da atenção primária é totalmente insubstituível. O médico e toda a equipe da unidade tem nas mãos algo que nenhum especialista focal consegue ter com tanta força: o vínculo de longo prazo com a família e a visão completa da vida social daquele paciente. A clínica primária atua como o grande maestro de uma orquestra gigantesca, garantindo que ninguém precise atravessar essa doença tão difícil sem um amparo de verdade. Chegamos ao fim da nossa análise e o grande desafio está na mesa. Com essas ferramentas e os novos protocolos, a gente vê que o nosso poder de intervir é gigante. Considerando que a imensa maioria dos casos ainda está por aí, sem diagnóstico e sem rumo, fica a grande provocação prática. Como é que o nosso olhar atento e a nossa atitude ali na atenção primária vão mudar para sempre o destino daquela família, que hoje mesmo vai sentar na nossa frente buscando ajuda? Um grande abraço e até a próxima!